Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar da equação do receptor e também de outras equações a respeito desse elemento do circuito elétrico. Mas antes de nós entrarmos em detalhes sobre ele, é importante que vocês entendam um pouco mais a respeito também dos geradores elétricos. É por isso que eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo e a partir dele vocês vão poder ver um pouco mais sobre esse tal gerador e também entender um pouco sobre a equação do gerador. Por que é importante entender sobre o gerador? A gente observa que normalmente os receptores vão ser estudados junto com os geradores, até porque para que um receptor funcione, como por exemplo esse motor aqui, é necessária a existência do gerador, já que esse gerador vai gerar a energia e vai doar essa energia para o funcionamento do receptor. Então, se você já entende sobre o gerador, aí você pode prosseguir com respeito ao receptor. E o que são os tais de receptores elétricos? Nós utilizamos no nosso dia a dia diversos tipos de receptores elétricos, como por exemplo ventiladores, como por exemplo micro-ondas, uma máquina de lavar, aspirador de pó, geladeira, celular, TV e assim sucessivamente. A maioria dos aparelhos elétricos que a gente utiliza são receptores. Por quê? Porque eles são capazes de transformar a energia elétrica que recebem em outro tipo de energia, como por exemplo o ventilador, que transforma a energia elétrica em movimento, que a gente chama de energia mecânica. Com exceção daqueles que utilizam resistores para exercer sua principal função, isto é, os que transformam energia elétrica em calor de forma intencional. Então, dentro dos grupos de receptores, não vão entrar o ferro elétrico, o chuveiro elétrico e todos os outros aparelhos que utilizam resistores para o seu funcionamento principal. E um dos principais tipos de receptores utilizados são os motores, ok? O motor é um dos mais utilizados. E como é o motor por dentro? A gente vai ver isso agora. O motor ele vai possuir alguns fios no seu interior, justamente para a condução da eletricidade e de outras partes do seu funcionamento, ok? E se ele possui fio, normalmente ele vai possuir também uma resistência interna. Por quê? Porque todo condutor, todo fio, ele causa uma resistência na passagem da corrente, nem que seja pequena. Mas como ele possui muitos, então, juntando a resistência de todos, ele vai causar aí uma resistência considerável dentro desse motor, dentro desse receptor. Além disso, parte da energia recebida será transformada em calor justamente pela existência da resistência interna. Então, nem toda a energia que vai chegar aqui no receptor vai ser realmente utilizada. A parte dela é transformada em calor. Não é à toa que se você utilizar um aparelho eletrodoméstico como um liquidificador, por exemplo, e você tocar na sua parte onde se localiza o motor, você vai perceber que ele pode esquentar quando está funcionando. Por quê? Porque ele tem uma resistência interna, indicando que nem toda a energia que ele está recebendo está sendo usada. Parte dela está sendo transformada em calor e, em outras palavras, a gente pode dizer que ele está dissipando essa energia. A gente também pode falar isso em termos de voltagem. De que forma? Nem toda voltagem recebida pelo motor será utilizada. Por quê? Porque parte dela é transformada em calor. Sabendo disso então, agora nós temos que saber representar um receptor. E nós temos que levar em consideração tudo isso que foi falado até então. Como é então essa representação? Está ela aqui. Esta é a parte, vamos dizer assim, principal do nosso receptor. Se ele não gastasse nenhuma energia extra com o calor, a gente não precisaria dessa outra parte daqui. Mas isso não acontece na realidade. Isso daqui é um receptor real, né? Então nós temos aqui um traço maior que indica o polo positivo do receptor, o traço menor que indica o polo negativo e este zigue-zague aqui que representa a resistência interna, justamente aquela parte que vai causar a perda de energia. Mas a gente observa aqui, ó, que esta gravura é muito semelhante aquela que a gente utiliza para representar um gerador. Vamos ver então ela aqui, ó. A gente pode dizer até que é praticamente igual aqui na situação. O que é que vai mudar? Observamos aqui, ó, enquanto o positivo para o receptor está desse lado, o positivo para o gerador está desse outro. E é assim que eles sempre aparecerão dentro do circuito. Um é o contrário do outro, ok? Até porque enquanto um recebe energia, o outro doa energia. Então a gente observa aqui que, por exemplo, essa corrente I, que está percorrendo no sentido convencional, digamos que aqui fosse tudo ligado, ok? Essa corrente aqui estaria entrando pelo lado positivo,
Mas se ela continuasse vindo aqui, aqui ela entraria no negativo. É assim que a gente observa que tem dois elementos diferentes. Porque se eles fossem dois geradores ou dois receptores, eles estariam entrando pelo mesmo polo, ou pelos dois positivos ou pelos dois negativos. Mas aqui, como a gente vê, aqui entra no positivo e aqui no negativo, então quer dizer que são realmente elementos diferentes. Isso depende do sentido da corrente que está sendo adotada, se é convencional ou se é real, mas normalmente, em quase todos os casos, a corrente que vai ser considerada é a convencional. Então, para o caso do receptor, no caso convencional sempre entrará pelo polo positivo e no gerador, no convencional, sempre entrará pelo polo negativo. Ok? Então, devemos prestar atenção nisso. E além disso, temos que prestar também atenção na escrita. A gente observa aqui que este elemento aqui, que a gente chama de força contra-eletromotriz, aparece uma linhazinha em cima, enquanto esse daqui não possui. Do mesmo jeito, esse R minúsculo tem uma linha e esse daqui também não possui. Toda vez que aparecer uma linhazinha aqui em cima, está falando do receptor, ok? Sabendo disso, então, vamos agora entender o que significa cada uma das partes aqui presente. Primeiramente, este epsilon, que é uma letra grega com essa linha em cima, ele representa a chamada força contra-eletromotriz, que é justamente a força, na verdade, é um tipo de voltagem, que vai indicar a parte da energia que está sendo utilizada, que foi retirada das cargas. E nós temos também aqui a energia interna, a resistência interna, que vai indicar para a gente a parte da energia que vai ser perdida, justamente pelo efeito de transformação em calor. Sabendo disso, então, nós podemos já escrever, inclusive, a equação do receptor, e ela é da seguinte maneira. Nós temos aqui, V'AB, que é igual a epsilon' mais R' vezes I. A gente também observa que essa equação é parecida com a que a gente viu para o gerador, mas ela tem algumas diferenças no sentido e também no sinal. Enquanto aquela outra era negativa, veja que essa daqui é positiva. E o que significa exatamente cada uma dessas partes desta equação? Vamos começar com essa daqui inicialmente, que a gente sabe que V, dentro da física do terceiro ano, significa voltagem, a diferença de potencial. Então, VAB é a diferença de potencial entre os pontos A e B, que a gente pode também dizer que no caso do receptor é a tensão consumida, ou seja, é a voltagem que vai ser utilizada pelo receptor. O que é que diz essa equação? Que essa voltagem ela é transformada em duas coisas, neste E e nesse R vezes I. O que é então o E? A primeira coisa que essa voltagem é transformada é justamente na tensão útil, que é aquela que é utilizada pelo receptor. E a segunda coisa que ela é transformada, toda vez que a gente vê esse R aqui já sabe, ela vai ser transformada em calor, ok? Então, R vezes I, mais uma vez, é a tensão dissipada, ou seja, que é aquela que é transformada em calor. Então, quando o receptor recebe a voltagem, ele transforma em duas coisas. A chamada tensão útil, que é aquela que vai ser utilizada para exercer a função do receptor, e a outra, que é a parte que é perdida, ok? Vamos ver agora, então, como é que a gente faz um exercício a respeito dos tais receptores. E esse exercício nos diz: aplicando-se uma diferença de potencial de 100 volts a um motor elétrico de resistência interna 20 ohms, passará por ele uma corrente elétrica de intensidade de 0,2 amperes. Qual o valor da força contra-eletromotriz desse motor? Olha, essa questão não diz para a gente se é receptor ou se é gerador assim de cara. A gente tem que entender pelo que ele está falando aí. O que é que entrega para a gente que nesse caso é realmente um receptor? Primeiramente, a gente observa que ele fala sobre o motor. A gente sabe que motor é um dos principais tipos de receptores. E ele também fala daqui sobre a sua força contra-eletromotriz. Só receptor que possui força contra-eletromotriz. Mas para a gente resolver isso, vamos tirar os dados da questão. Então vamos ver quais são os dados fornecidos. Primeiro que aparece aqui é esse valor de 100 volts. O que é que ele diz aqui? É uma diferença de potencial de 100 volts. Diferença de potencial é outro termo utilizado para falar a palavra tensão. Tensão que também significa voltagem. Então quando aparecer a palavra diferença de potencial, sabe que ele fala da voltagem. E nesse caso daí,
Se a voltagem aplicada a esse receptor é justamente aquele V'AB que nós anotamos anteriormente. Então aqui ele vale 100 volts. Outra parte que é colocada aqui para a gente é o valor de 20 ohms, que nesse caso está bem explícito, é o valor da resistência interna. E para o caso do receptor, a gente põe R', que nesse caso vale 20 ohms. Além disso, a corrente elétrica, também está aqui bem explícito, é de intensidade de 0,2 amperes. Então, I, que é a corrente elétrica, vale 0,2 amperes. E a pergunta é, qual o valor da força contra-eletromotriz desse motor? A força contra-eletromotriz é o epsilon'. É isso que a gente vai calcular então. Então aqui a gente vai utilizar a equação do receptor. Como ela é então? V'AB é igual a epsilon' mais R' vezes I. Substituindo os valores então, ficaremos com 100, que é igual a epsilon', já que a gente quer calcular, mais 20 vezes 0,2. Então, quem será aqui? Ó, repetimos o 100, repetimos os epsilon', porque primeiro temos que fazer aqui a multiplicação. 20 vezes 0,2, a gente obtém o valor de 4. Então, quem será a epsilon'? Será 100, que já estava aqui, menos este 4, porque o 4 vai passar para o outro lado e vem negativo. E 100 menos 4 ficará 96 volts. Essa, então, é a resposta. Sabendo disso, então, vamos agora entrar na potência de um receptor. Como é que se calcula a potência? É muito semelhante como a gente calcula a potência de um gerador. Primeiramente, para chegar à expressão da potência, eu vou precisar da fórmula da equação do receptor, que é aquela que a gente viu anteriormente. Assim como no caso do gerador, eu vou multiplicar toda essa equação pela corrente elétrica que é I. Então, cada um dos membros e cada um dos termos dessa equação será multiplicado por I. Fazendo isso, nós vamos ter V'AB vezes I, que é igual a epsilon' vezes I, mais R' vezes I ao quadrado, já que I vezes I é I ao quadrado. A gente observa que a equação da potência é praticamente semelhante àquela outra, mudando mais uma vez apenas o sinal aqui. Então, a gente pode tirar já aí as três potências existentes, que nós vamos chamar aqui de PC, PU e PD. Então, nós temos a expressão final como PC é igual a PU mais PD, e o que é cada um deles. PC, como a gente vê aqui, ó, corresponde a este valor aqui de cima, que é de quanto? V'AB vezes I, e ela é quem? A potência consumida, justamente a potência que vem do gerador, que vai ser utilizada pelo receptor. PU, nesse caso, agora é a potência útil. Como a gente vê, ele é quem? É epsilon' vezes I, e a potência que realmente vai ser utilizada, porque parte dela vai ser perdida. E essa parte perdida a gente chama de PD, que é a potência dissipada. Aqui há um erro, certo, pessoal? Mas aqui era para ter um D, para ser a potência dissipada, que é R' vezes I ao quadrado. Então, nós temos aí PC, PU e PD, que é a potência consumida, útil e dissipada. Vamos então ao exercício para a gente ver como é que faz o cálculo a partir destas potências. E este exemplo nos diz: um motor elétrico recebe a potência de 1000 watts, sob a tensão de 100 volts. Se a potência dissipada internamente for 200 watts, calcule, letra A, a resistência interna do motor. Vamos tirar os dados da questão para a gente primeiro verificar o que, é que está acontecendo aqui, né? Primeiro ele disse que um motor elétrico, então a gente tem certeza aqui que está falando de um receptor, recebe a potência de 1000 watts. Então, se essa é a potência recebida, essa potência aí é a que nós chamamos de PC, que foi a potência consumida. Nesse caso, vale 1000 watts, sob a tensão de 100 volts. Então, aqui nós temos o valor da tensão que também é recebida, que a gente chama de VAB. Nesse caso, V'AB, que é igual a 100 volts. Se a potência dissipada internamente for 200 volts, calcule. Então, aqui ele já disse que a potência dissipada, que nós chamamos de PD, vale 200 watts,
E é pedido para a gente calcular aqui na letra A resistência interna do motor, ou seja, o valor de R'. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai ter que buscar entre as fórmulas da potência aquela que envolve a resistência interna, já que é o que está sendo pedido aqui. E a que envolve a resistência interna é justamente a potência dissipada. Vamos escrever ela aqui então. A potência dissipada é quem? R' vezes I ao quadrado. Então aqui eu posso achar o valor de R' se eu souber PD, que nesse caso aqui vale 200. O R' a gente repete. Mas o valor de I nós ainda não possuímos, não foi dado na questão. Então por enquanto a gente não tem como substituir esse valor. Vamos deixar assim. E agora, como achar o valor desse I? A gente vai ter que pensar agora em outras das fórmulas que utilizam o valor de I. E pelos dados que foram fornecidos aqui para a gente usa a fórmula da potência consumida, que é o PC, que em alguns livros, em algumas situações, pode estar como PT, como potência total. Ok? Então, quem vai ser esse PC? Vai ser V'B vezes I. V'B nós temos, PC também temos, então podemos achar I. Então, quem é o PC? Aqui vale 1000. VAB vale 100. E I nós vamos encontrar o seu valor. Agora, só é manipular essa equação. Eu posso deixar o I e esse 100 passa dividindo. Então, ficará 1000 dividido por 100. E 1000 dividido por 100 vai dar 10 amperes nesse caso, já que fala de corrente elétrica. Agora que nós já temos aqui o valor da corrente, podemos substituir aqui nessa expressão. Então, ficará 10 ao quadrado. Então, aqui teremos 200, que é igual a R' vezes 10 ao quadrado, vale 10 vezes 10, que é 100. Então, deixamos o R' e esse 100 passa dividindo pelo 200. Então, ficará 200 dividido por 100. Então, quanto é 200 dividido por 100? A gente sabe que vale 2. Nesse caso aqui, 2 ohms. Essa é, então, a resistência interna desse motor. Letra B. Calcule a força contra a eletromotriz do motor. Agora está sendo pedido para ser calculado o valor de epsilon linha. Quem é este valor? Para achar este valor, nós temos mais de um caminho que pode ser seguido. Como nesse caso aqui nós estamos trabalhando com a potência, eu vou escolher o caminho que envolve a potência para que nós possamos treinar um pouco sobre ela também. Ok? A potência que envolve a força eletromotriz é justamente a potência útil. Como essa potência útil? Ela é Y' vezes I. Mas a gente não sabe o valor dessa potência útil para ser utilizada aqui na situação. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a fórmula utilizando todas as potências, que nesse caso é PC, que é igual a PU mais PD, não é isso? A potência útil mais a potência dissipada, e substituir os seus valores, porque o valor de PC nos foi fornecido aqui vale 1000 e o de PD vale 200. Então ficará aqui, ó, 1000, que é igual a PU mais 200. Vou deixar o PU e o 200 passa para o outro lado, então ele vem negativo, ficará 1000 menos 200, e 1000 menos 200 vale 800 watts. Então essa é a potência útil. Agora sim nós podemos achar aqui essa equação, porque o valor de I também nós já temos. Então, quem é o PU? Nós vemos aqui que vale 800. Epsilon vamos achar, então deixa aí. E I, nós temos aqui da questão anterior, que vale 10. Então, quem é o valor de epsilon'? Eu deixo o epsilon', passo o 10 para o outro lado dividindo. Então, ficará 800 dividido por 10. Então, epsilon' vale 80. 80 é o quê? 80 volts. Além daquelas equações que nós vimos antes, também é importante entender o rendimento de um receptor. Ou seja, o quanto esse receptor vai aproveitar da potência que ele recebe. Esse rendimento, que a gente chama da letra grega eta, ele é calculado quem? Pela potência útil dividido pela potência consumida. Se a gente fizer isso, vai encontrar sempre no final isso daqui, ó, a força contra a eletromotriz dividido pela voltagem que foi recebida, VAB, ok? Então basta fazer este cálculo utilizando essa expressão e a gente acha esse rendimento. Vamos então ver um exercício para a gente entender como é que faz isso. Ainda dentro daquela mesma questão que a gente estava vendo anteriormente sobre a potência,
Vamos agora aqui para a letra C, que pede o rendimento elétrico do motor. Então a gente viu que para calcular o rendimento, basta dividir quem? A força contra-eletromotriz por a diferença de potencial entre os terminais A e B. Então vamos ver, dentro do que a gente já calculou antes, quem são esses valores. Vejamos aqui, ó, força contra-eletromotriz vale 80 e a diferença de potencial vale 100. Então nós temos aqui 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 vale 0,8. A gente sabe que isso daí não é em porcentagem. Normalmente o rendimento é dado em porcentagem. Então fazemos o quê? Multiplicamos por 100. Então esse rendimento em porcentagem ficará como 80%. Então quer dizer que o motor aí da situação ele aproveita 80% da potência fornecida a ele. Por fim, e não menos importante, agora vamos ver um pouco sobre a curva característica de um receptor. Apesar da palavra aqui ser curva, a gente vai ver que na verdade é uma reta, né? Porque matematicamente os gráficos também podem ser chamados de curva. Então, se há um gráfico, vamos precisar aqui de dois eixos. Um dos eixos vai representar a voltagem e o outro a corrente elétrica. Então, a nossa curva da situação é esta linha aqui, vermelha, que é uma linha crescente, já que a equação que nos foi fornecida, que é a equação para o receptor, é uma equação do primeiro grau com os valores totalmente positivos, não é isso? Então, era a linha crescente. O que é que a gente pode tirar de mais importante sobre ela? Primeiramente, que o valor que toca aqui o eixo V é o valor da força contra-eletromotriz. E para a gente calcular a resistência interna a partir do gráfico que é fornecido, a gente precisa saber qual é o ângulo feito aqui entre esta linha com uma reta paralela que toca aí este ponto indicado, ok? Então, sabendo deste ângulo, que eu vou chamar aqui de beta, a gente pode calcular o valor da resistência interna do receptor, sabendo que esta resistência interna será a tangente de beta. Vamos ver então um exemplo para a gente estudar como calcular isto daí. E o exemplo é o seguinte: a figura abaixo mostra a curva para um receptor. Calcule, letra A FCEM, a força contra-eletromotriz desse receptor. Então, quando a gente falar em curva, como foi dito, é este gráfico aqui que está presente. É pedido para a gente a força contra-eletromotriz, e foi visto que facilmente a gente pode encontrar onde é que está essa força contra-eletromotriz. Veja que este aqui é o eixo das voltagens, então ela só pode estar por aqui. Mas é bem fácil saber, ela vai estar no ponto onde o gráfico, onde a curva toca o eixo V, nesse caso é 36. Então quem é a força contra-eletromotriz? Epsilon', que é assim que a gente a chama, vale 36 volts. Só basta observar o gráfico. E na segunda parte, perguntado para a gente a resistência interna desse receptor, ou seja, o valor de R'. Foi dito então que para a gente achar esse valor de R' é preciso achar o valor da tangente do ângulo que é formado aqui, ó, entre esta linha que eu estou tracejando e a própria linha do gráfico, que, como vimos antes, eu chamei de beta, pode chamar de qualquer outra letra grega, não importa. Vamos dizer aqui que é a tangente de beta, que vale R'. Agora nós temos que relembrar o que é uma tangente. Primeiramente, a gente observa que a gente pode ver aqui um triângulo do tipo retângulo, não é isso? E dentro do triângulo retângulo, a tangente é dada pelo cateto oposto, que é esse lado que está aqui, sobre o cateto adjacente, que é o lado que está aqui. Como é que a gente diferencia um do outro? O cateto oposto sempre está afastado com relação ao ângulo e o adjacente está próximo. Então, a tangente, que é R', pode ser calculada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, basta saber quem são os seus valores. O cateto oposto é esta parte daqui, ó. Se a gente observar bem, vai ser o tamanho desta parte daqui, que vai de 36 a 54. Então, a gente tem que saber quanto mede de 36 a 54. Então, basta fazer assim, ó, 54 menos 36, ok? E o cateto adjacente é toda essa parte que está aqui embaixo. E essa parte que está embaixo vai de 0 a 6. Então, a gente pode escrever como 6 menos 0, ou já colocar o 6, sem problema nenhum. Então, quem será R'? 54 menos 36 equivale a 18. E 6 menos 0 vale 6. Então, a resistência interna será 18 dividido por 6, que dá 3 ohm. É assim, então, que a gente calcula essa resistência interna, e aí está finalizada
a nossa aula sobre a equação do receptor e as outras equações que envolvem também o receptor.